Boa, galera, bem-vindo de novo ao curso de Geometria Analítica e Vetores, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no Centro de Ciências de Balsas, Maranhão. Então, vamos lembrar, né, que foi feita uma aula número 4, hoje será a aula número 5, né, e tratará o conceito de rectas, ou seja, o conteúdo que vamos tratar nessa videoaula, né, composta por 5 vídeos, é o conceito de recta, né. Então, por que nós precisamos estudar rectas? Então, eu motivei com um exemplo específico. O exemplo é o seguinte, né? O problema era determinar a circunferência que passa por 3 pontos distintos, né? P, Q e R, que tem essas coordenadas que vocês estão enxergando aí na tela, né? P com essas coordenadas, Q com essas coordenadas e R com essas coordenadas. Então, qual foi a ideia, né, para determinar a circunferência que pasa por esses 3 pontos? Então, lembra que para ter uma circunferência nós precisamos de um ponto fixo, né, que se chama centro, e de um número real positivo, que é o raio da circunferência, né? Então, qual foi a ideia geométrica por trás desse, o sea, que usamos, né, para resolver esse exercício? A ideia geométrica que usamos foi, num triângulo qualquer, né, as mediatrices associadas aos lados de um triângulo sempre se cortam, né? E esse ponto de corte será o centro da tua circunferência, né? Nesse caso, a circunferência que passa por P, Q e R. Olha só, como P, Q e R devem estar numa circunferência, deve acontecer que eles têm sempre que uma distância fixa de um par ordenado, né? E olha só, o plano cartesiano está cheio de pares, né? Então, dentro dessa infinidade, tu precisa encontrar um par que satisfaça essa condição de que, de uma vez que tú, por ejemplo, ya sabemos qué es, ¿no? Mas déjate dizer. Eu preciso, né? Que uma vez que tú meda a distância ou o tamanho do segmento que ligue P com esse ponto e também faça o mesmo com Q, ou seja, que também medas, né? O tamanho do segmento de recta que liga Q com esse ponto e também faça o mesmo que com R. Então, esses 3 segmentos devem ter a mesma medida. Então, a ideia é encontrar um par ordenado que satisfaça essa condição. E esse dito par vem de onde? Vem da intersecção, né, das mediatrices associadas ao triângulo determinado por P, Q e R. Nota que P, Q e R não estão alinhados e, portanto, eles são vértices de um triângulo, né? E sendo vértices de um triângulo, as mediatrices associadas a esse triângulo se cortam. E o ponto de intersecção dessas rectas será o centro da tua circunferência. Agora, para o raio, o que tu precisa? Tu precisa calcular, né, a distância desse ponto aqui a um desses vértices, P, Q e R. Uma vez que tu calcules a distância, tu terás o raio. Beleza? Beleza. Então, olha só. Se tu usa essa ferramenta do ensino médio e me diz que tu vai raciocinar dessa forma, tu está correto. Acontece que eu quero, né, a versão algébrica ou analítica da circunferência, dessa circunferência. E como assim a versão algébrica, né? No sentido, né, de que esse objeto geométrico tem associado uma expressão algébrica, que nós sabemos se, por exemplo, se este ponto é um C de centro, e digamos que as coordenadas desse ponto são C1 e C2, então nós temos isso aqui. Nesse caso é D, né? Então, esse objeto que se enxerga como uma moeda aí, ou seja, como isto aqui, com essa curva fechada aqui, ele também se enxerga através da sua representação geométrica algébrica, né, que seria isto aqui. O que significa isso? De fato, o que significa estar numa circunferência e, em particular, estar nessa circunferência? Se tu pega um ponto aqui, digamos que um ponto A de coordenadas AB, esse ponto está na circunferência. Por quê? Porque quando tu mede o tamanho do segmento de recta, que liga esse ponto AB com o C,
Então, dá para enxergar que esse pontinho, né, que esse segmento que liga esse ponto com C, tem o mesmo tamanho que D, e, portanto, a B está na circunferência. Mas, de fato, eu peguei ele na circunferência. Agora, como se traduz isso, né, nesse outro objeto aqui? É uma a representação algébrica ou analítica da circunferência. Então, tu dices que é porque, e tu se tem. O sea, se A beta, é porque isto aqui é verdade. Beleza? O sea, a diferencia entre la primera coordenada de A con, o sea, el cuadrado de la diferencia, la primera coordenada de ese punto aquí, con la primera coordenada de C. Lembra que C es un par de coordenadas C1, C2. Entonces, ese punto está en la circunferencia si el cuadrado de esa diferencia más el cuadrado de esa diferencia coincide con el cuadrado del rayo. ¿Beleza? Entonces es eso. Agora, ¿qué pasa? Yo quiero, ¿no? Ah, desculpa, apagué, ¿no? Yo quiero que vocês forneçam essa expressão aqui. O sea, a cara dessa expressão. Então, mesmo que tu use esse teorema, né, de geometria básica, que as mediatrizes se encontram e tal, e tu consiga, né, desenhar aqui o centro, eu quero as coordenadas do centro. Então, como assim? Ah, isso aqui tem coordenada em X e tem uma coordenada aqui em Y. Eu quero conhecer quais são essas coordenadas. E para isso, tu tem que ir no mundo da... Se tu não conseguir enxergar isso geometricamente, tu vai ter que ir no mundo algébrico. E como assim? Então, olha só, essa aqui é uma linha, né? Essa linha eu denotei por MPQ, sendo a mediatriz associada aos pontos P e Q. Tem que lembrar o que é uma mediatriz associada, né, a dois pares ordenados distintos. Se não lembras, eu vou te lembrar neste conjunto de videoaulas, né? O sea, nesta videoaula composta por 5 vídeos, eu acho. Então, está uma linha, né? Pá. Essa linha, ou linhas, né? Tem também representações algébricas ou analíticas. Então, se tu lembra, né? Associada a essa linha, o sea, há uma equação. Opa. E digamos que associada a essa linha MQR, também há associada uma equação. A3x más A4y igual a B2, digamos. Isso aqui se chama em matemática, essas coisas se chamam em matemática de equações lineares em duas variáveis, x e y. Eu não sei se tu lembra da tua escolinha, né? Tem uma linha, essa linha se pode enxergar como um objeto algébrico, assim, né? E essa também se pode enxergar como outro objeto algébrico. Esses objetos algébricos pertencem a uma mesma classe. Esses objetos aqui se chamam equações lineares em duas variáveis. Eu não sei se tu lembra disso da escolinha, mas se não lembra, nesta aula eu vou te ensinar. Eu vou te lembrar. Então, para, por exemplo, encontrar esse ponto aqui, as coordenadas desse ponto, tu vai ter que resolver um sistema de equações lineares, né? Então, uma vez que tu tens essa equação, tu tens a outra, tu resolve um sistema. Isso se veria assim. A1x, A2y, B1 y A3x más A4y igual a B2. Y usando las herramientas da álgebra que tú aprendes na escola, tú encontras, né, resolvendo esse sistema as coordenadas do centro. Beleza? E usando a fórmula de distância, né, porque temos uma fórmula que calcula a distância entre dois pontos, nós poderíamos achar quanto vale D, né? Mas digamos que tú no lembras de ese negocio ahí. Y digamos que como actualmente existen muchas herramientas computacionales, ¿eh? y inteligentes artificiales que pueden te auxiliar en un momento de resolver ejercicios, ¿eh? En particular ejercicios de matemática. Entonces vamos a ver cómo usar una IA, ¿eh? Para resolver esa cuestión en particular. Desde aquí yo abro mi ChatGPT.
Eu vou te mostrar aí como é que tu poderias usar essa ferramenta para resolver esse exercício. Então, olha só, eu tenho no ChatGPT 3.5 e eu já escrevi um textinho, né? Aí diz, bom dia, né? É uma inteligência artificial, essa está aqui na versão gratuita dele. Então, tu vai escrever assim, por exemplo, eu escrevo assim, bom dia, sou estudante de bacharelado em Ciências e Tecnologia, que é o curso, né? É, é, no qual eu estou ministrando esta disciplina. Os estudantes são estudantes do bacharelado em Ciência e Tecnologia do Centro de Ciências de Balsas, aqui em Maranhão. Bom dia, sou estudante, papá. Mi professor de matemática propuso o seguinte exercício. Determine a circunferencia que pasa por esos puntos aquí. Me ayude con la solución de ese ejercicio. Por favor, fázalo de forma humorística. Use sarcasmo. Eso obviamente yo coloqué, no precisa más. Yo coloqué eso para colocar un negocio más engrasado. Aquí dice, una pitada de sarcasmos. Claro, vamos lá então. Qué maravilla. Vamos a brincar de encontrar circunferencias tan empolgante quanto assistir grama crescer em uma tarde chuvosa. Então, querido, e aí ele te vai contando uma historinha, né? Aí tu percebe que esta historinha, né? Tu vai ter que entender. Se tu queres usar a resposta que a inteligência artificial te está dando, tu vai ter que entender. O sea, cabe a ti a responsabilidade de entender ela, verificar se está certa e usar ela. Mas aqui eu disse, porque eu li, né? E talvez eu não me agradei com a resposta. Então tu pode seguir interatuando com ele e dizer para a ferramenta, dessa brincadeira, vamos usar uma mediatriz para resolver o exercício. Aí ele usa mediatrices, né? E ele vai te contando a historinha e tu, ao final, tu vai verificar se isso que te está contando tem lógica ou não. Né? Se realmente é o exercício ou não. Beleza? Então é isso. No final destas videoaulas, eu analisamos em detalhe, né, essa questão do ChatGPT. Aqui tu escreve, né, o textinho e tu começa a falar com a ferramenta. Beleza? Então vamos continuar com a aula. Então, beleza. Mas digamos então que tu vai usar o GeoGebra, né? O GeoGebra. Então vamos lá. Então aqui, né? Então o GeoGebra. Lembra que em GeoGebra, com 2 cliques dá para aliás, com 3 cliques dá para resolver o exercício, mas eu não quero isso, né? Ou seja, eu quero que exista uma interação, né? Que tu construa, né, a solução do exercício. Construa e até erres, né? Para que chegue no final na solução. Então, digamos, eu quero uma circunferência que passe por esses 3 pontos. É fácil, por exemplo, construir uma circunferência que passe por 2 deles. Digamos que eu quero construir uma circunferência que passe por esses 3 pontos. De fato, é fácil construir uma que não passe por nenhum desses pontos. Vou pegar aqui a ferramenta compasso, clico aqui na tela e clico aqui nesse segmento aqui. E aqui eu brinco, né? Vamos lá. Vou pegar um ponto, aqui objeto, né? Construir esse segmento, esse centro, pá. Então pronto. Então olha só, eu vou tirar essa D aqui, vou tirar essa E aqui. Esse aqui é o centro, né? Esse é um pontinho, eu vou tirar esse pontinho aqui. Pronto, então essa circunferência aqui tem centro esse ponto aqui e tem raio coincidindo com esse aqui. Então aqui, ó, esticando os extremos, eu mudo o raio da circunferência. O centro não mudei. O centro mudo, né? Se eu coloco um maninho aqui e levo aqui. Por exemplo, esse é um exemplo de uma circunferência que não passa nem por P, nem por Q, nem por R. Então, poderia fazer brincadeiras, né? Aqui, ó, manipular. Opa, essa aqui parece que passa por Q, não passa por P, parece que passa por R. Mas parece não me serve, né? Porque talvez eu coloco um zoom aí e talvez nem passe. Mas a ideia é determinar esse ponto aqui que tem a propriedade de que esses P, Q e R devem estar a uma distância fixada desse ponto aqui, fixada igual, né? Igual, aqui igual e aqui igual. Beleza? Igual no sentido dos tamanhos dos segmentos que ligam P, Q e R com esse ponto aqui. Então, olha só. Eu vou construir, por exemplo, uma circunferência que passe por P e Q. É fácil. Construir isso é fácil. Por quê?
porque yo só construiria o segmento de recta que liga esse cara. Espera aí. Faria assim, ó. Pego o ponto meio, né? Entre P e Q. Pronto. Construo um segmento de recta que ligue U com Q. E agora uso a ferramenta compasso, né? Clico aqui e clico aqui. Agora digo, ¡pac! Então, por exemplo, aí construí uma circunferência que passa por P, Q, e não passa por R. Então, é fácil construir uma circunferência que passe por dois pontos distintos. Basta pegar o ponto meio dos pontos e pegar o raio como sendo que a metade do segmento que liga P e Q, nesse caso. Né? Pronto. E o que te estava falando, né? Com só 3 cliques, aqui, ó, círculo definido por 3 pontos. Tu resolves esse barato, né? Aqui, ó, P, Q, R. Tudo bem, essa é a circunferência. Mas eu não quero isso, né? Eu quero, tipo, um processo que tu me vai contando uma historinha e tal. Então, essa circunferência eu preciso o centro e preciso o raio. GeoGebra também me dá isso aqui, ó. Clique direito, configurações, nome, valor. Então, olha só. Essa aqui seria a representação algébrica, né, ou analítica da circunferência. Como assim? No sentido de que todo ponto, vou colocar esse pontinho em vermelho, e vou, todo ponto que está nessa circunferência, né, satisfaz uma equação como essa aqui, que é uma equação de segundo grau em duas variáveis, as variáveis x. A variável que aparece nessa equação seriam a variável x e y. Então, as coordenadas de todo ponto da circunferência satisfazem, né, a equação e, reciprocamente, todo par que satisfaça essa equação está sobre essa circunferência. Beleza? É isso, pessoal. Mas então, digamos que tu está fazendo a prova em GeoGebra, então tu me disse, eu não vou te aceitar esses 3 cliques, né? Eu vou te aceitar que tu me conte uma historinha. Então, a historinha poderia ser isso aqui. Eu pego o triângulo, né? Que P e Q determina. Pronto. Asociado a ese triángulo, a 3 mediatrices que están asociadas a los lados del triángulo. Entonces, digamos aquí, mediatriz, ¿no? PQ, que y aquí. Ahí tú dices, opa, intersección entre los objetos, es aquí. Entre ese y ese. Ese aquí. Esse pontinho aqui seria o centro da tua circunferência. Agora, para o raio, tu diz, pego a distância, né, de S para qualquer um dos vértices, por exemplo, de S para Q. Agora tu diz, uso a ferramenta compasso, clico por fora, clico aqui nesse segmento e agora coloco aqui. Opa! E pronto. Essa seria a circunferência que passa pelos pontos P, Q e R. P, Q e R, né? Mas agora, né, eu preciso as coordenadas desse cara aqui e GeoGebra me dá, né, mas eu quero que tu me contes, né, qual é o processo para chegar lá. E o processo para chegar lá, se é que não dá para ver quais são as coordenadas desse cara aqui, porque eu preciso, a primeira entrada dele está em X e a segunda entrada está em Y. Preciso saber quais são essas entradas. Então, olha só, vou clicar aqui, clique direito, configurações, valor. Esse aqui, clique direito, configurações, valor. Então, olha só, associada a essa linha aqui, há uma equação. E associada a esta linha aqui, não sei por que não me marcou, que tem associada essa equação aqui. Esse é o tipo de coisas que nós iremos estudar. Então, rectas parece que têm atreladas, né, equações. E equações também correspondem a rectas. Então, como assim? Esse tipo de coisas são os objetos que nós iremos explorar e iremos estudar qual é a relação entre esses objetos. Então, uma vez que tu representa essa linha como essa equação e essa linha como essa equação, tu terás que resolver, então, um sistema de equações lineares para encontrar esse pontinho aqui.
Esse pontinho aqui é também, ou pode ser enxergado como a intersecção entre esses dois objetos, entre essas duas linhas. Beleza? Então, essa é uma coisa que, novamente te digo, é uma coisa que queremos estudar. Então, vamos lá com o conteúdo da aula. Ok, então vamos lá. Então, em geometria euclidiana, rectas não se definem. São objetos não definidos. Embora tu não saiba que uma recta, tu sabe a representação, né, geométrica dela. Tu tens na tua cabeça uma representação mental do que uma recta é. Mas tu não sabe como defini-la, né? Então, digamos que tu sabes da geometria analítica que dicen, por dois pontos distintos pasa uma única linha. Entonces, por dois pontos distintos pasa uma única linha. Agora, digamos que tu queres usar, né, isso como um conceito, né? O sea, tu quieres definir rectas como sendo aquelas curvas, né, que passam por dois pontos distintos. Então, vamos lá. Então, suponha, né, esqueça que tu estás num plano, mas não num plano coordenado, não é um sistema de coordenadas, não é num plano que tenha sido aritmetizado. E digamos que A e B estão sobre um plano que não está quadriculado. Vamos supor assim. Esquece esse pontinho aqui, esquece esse aqui, esquece esse aqui. Só olha o que está em azul. Então, da geometria, eu sei que existe uma única linha que passa por esses dois pontos, né? O sea, que no se curva, digamos así, que tú tienes esa imagen mental en tu cabeza. ¿Beleza? Entonces tú dices que toda línea es una curva que conecta dos puntos. Si eso fuese tu definición, entonces eso aquí también sería una línea. Aquí es una curva, ¿no? Parece que se curvó. Esto, parece que tenía una cinta elástica y esa cinta yo conseguí, ¿no?, dobrar ella. Entonces eso aquí también sería una línea, segundo eso, ¿no? Mas eso aquí también sería, digamos aquí, ó. Entonces isso aqui é uma curva, né? Uma cinta elástica, também aqui, ó, que liga A com B. Olha aqui, ó. Vou por aqui, 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 vou por aqui. E consigo ligar A com B e, portanto, isso também seria uma linha. E isto aqui também seria uma linha. Também. Isso aqui também seria uma linha. Esse aqui, ó. Essa linha, essa curva aqui elástica, né? Uma cinta elástica também consegue ligar A com B. Entonces vemos, ¿no?, que esa no podría ser una definición de línea. Entonces, en geometría euclidiana, líneas no se definen. Porém, en geometría analítica, líneas se definen. ¿Y por qué? Porque ahora puntos, ¿eh?, en geometría analítica son pares coordenados. Entonces, ahora voy a cuadricular ese plano. Y coloco unos eixos. Ahora sí, puntos sobre una línea se enxergan como pares, o son pares coordenados. E o que nós queremos ver agora é que como que vou definir uma linha euclidiana em geometria analítica? Eu vou definir linhas como sendo que conjuntos soluções de equações lineares em duas variáveis. Então, por isso precisamos agora, né, definir um novo objeto. Ou seja, os objetos agora serão equações lineares em duas variáveis. Então, preciso definir o que é isso. Então, vamos lá. Pronto. Então, né, vamos definir o que é uma equação linear em duas variáveis. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que temos que considerar, a primeira coisa que temos que considerar é que tu pegas três números, né? Três números reais. Digamos que eu etiqueto esses números como A1, A2 e B, né? Então, vamos deixar de lado coisas que... Bom, tudo bem, vamos continuar. Então, uma expressão como essa aqui, uma vez que tu pega esses três números, digamos A1, A2 e B, então tu arma essa expressão aqui. Essa expressão aqui, esse objeto aqui se chama uma equação linear em duas variáveis. Os termos que aparecem aí têm nomes. Isso aqui, isso aqui, esse aqui é um número, esse aqui é um número. Nesse objeto, eles são coeficientes. Esse cara aqui e esse cara aqui, nesse objeto, representam variáveis. Já te digo por que por que enxergar isso assim.
E esse número aqui é um número. Ele representa, se chama o termo independente, o termo constante. Então, esse número aqui acompanha x, esse número aqui acompanha y, e esses se chamam A1 e A2, são os coeficientes da equação. Olha só para observar, né? Eu fiz uma escolha A1 negativo, A2 positivo nesse desenho, mas não precisa ser. Eles são números reais quaisquer. Por exemplo, A1 poderia ser 7, A2 poderia ser 8 e B poderia ser 0. Então, eu formaria esse objeto aqui. Então, segundo isso, esse objeto aqui é uma equação linear em duas variáveis. Beleza? Beleza. Os coeficientes seriam 7, 8 e o termo constante. Então, B aqui, B é o termo constante da equação. Da equação. Beleza? Ok. Então, o que interessa saber quando deixa eu colocar outro exemplo aqui. X menos y igual a 0. Então, isso aqui se encaixa, né? Isso aqui se encaixa, é um exemplo particular disso aqui. Nesse caso, os coeficientes desse aqui seriam 1 e menos 1. E o termo constante seria 0. Beleza? O que nós queremos saber quando temos uma equação? Então, primeiro vamos definir o que significa que um par seja uma solução de uma equação. Então, suponha que é dado uma equação. Tu vai falar que um par x0, y0, um par ordenado que tenha essas entradas, é uma solução de equação linear nas variáveis x e y. E olha só, a linearidade vem dos exponentes que aparecem em cada uma das variáveis. Aí, nesse caso, é um para x, um para y. Então, um par ordenado é uma solução da equação linear, essa aqui, se somente se, quando tu substitui x por x0 e y por y0 na equação, então vamos lá, digamos que tu substitui. Agora já x já não é variável, x já toma um valor numérico, x0, e y já não é variável, ele toma um valor numérico, y0. Quando tu faz essa soma aqui, isso aqui te dá b, então b igual a b, então nesse caso tu diz que o par ordenado é uma solução da equação. Se uma vez que tu faz as substituições respectivas, tu obtém que então, nesse caso, tu diz que o par não satisfaz a equação, ou que o par não é uma solução da equação. Beleza? Ok. Ok. Ficou registrado, ficou escrito. Tu te liga aí. Te liga em. O que nos interessa saber agora? Nos interessa saber o seguinte: olha, eu quero saber quais são todos os pares, né, que resolvem ou que são soluções de uma equação linear. Né? E esse conjunto se escreve assim, ou se denota assim. Esse aqui seria o conjunto de todos os pares que satisfazem a equação. É isso aqui se chama o conjunto solução de uma equação. Agora, só para observar, eu vou tirar uns casos, né, que em matemática se chamam de triviais. Infelizmente chamam-se assim. Dá a entender que como que são casos fáceis. Ou são casos que não valem a pena ser estudados. Por exemplo, um caso que não vale a pena ser estudado é esse aqui. Então, por exemplo, A1, A2, 0. E B distinto de 0. Segundo isso que eu coloquei aí. Aí tu formas essa equação aqui. Ou seja, seria 0x, 0y, b. Aí tu diz, não, tudo bem, vamos colocar b sendo 7. Então, em teoria, isso aqui é uma equação. Tem a cara de uma equação. Acontece que o conjunto solução dessa equação, ou seja, os pares x, y
tais que 0 vezes x más 0 vezes y igual a 7, es un conjunto vacío, no hay pares, o sea, aquí, en un plano cartesiano, no existen pares que resuelvan esa ecuación, porque cualquier par que tú cualquier par que tú escoles aquí, digamos que tú escoles a este aquí, y digamos que ese aquí se llama AB, o par AB. Si tú colocas aquí A, 0 por A, más 0 por B, te da 0, y 0 igual a 6, no. O sea, cualquier par que tú coloques aquí, y tú sustituyas x por la primera entrada de ese par y y por la segunda entrada de ese par, esto aquí siempre te va a dar 0, y 0 nunca igual a 6. Entonces, vamos a tirar los casos aquellos donde A1, A2 sean 0 y B sea distinto de 0. ¿Cuál otro caso no vamos a considerar? O caso onde B también sea 0. O sea, 0 veces x más 0 veces y más 0. Porque ese caso también no vale la pena ser considerado. Porque en ese caso, todo par duplano es solución. Todo par duplano es solución. Todo plano es solución. Todo. ¿Por qué? Porque si tú escoges aquí cualquier par aquí, digamos, de coordenadas A, B, entonces 0 veces A más 0 veces B da 0. Y 0 siempre es 0. Y AB representa cualquier par de ese plano. Entonces, en ese caso, el conjunto solución de esa ecuación es todo el plano cartesiano, todo R2. Entonces, de agora, no que vem, vamos supor, Então, suponha, que A1 diferente de 0 ou A2 diferente de 0. Isso aí também pode aparecer nos textos assim. O sea, cuando yo coloco esa condición se traduce en que A1 cuadrado más A2 cuadrado es diferente de 0. Tudo bem? Exigir que o A1 o A2 sea diferente de 0 equivale a falar que a suma dos cuadrados de A1 e A2 tem que ser diferente de 0. Beleza? E olha só, uma vez que tu escolhas tus 3 números reais, 2 desses números, aqueles que acompanham as variáveis, não podem ser ambos nulos. Tudo bem? Uma vez que tu escolha os 3 números, 2 desses números, aqueles que acompanham as variáveis, aqueles que se chamam os coeficientes, não podem ser ambos nulos. Beleza? Porque senão nós vamos cair nesses casos bobos, vamos falar assim. Então, alguns exemplos. Determine un par de números reales con suma siendo 0. Opa, entonces tú puedes pensar en ese problema de forma unidimensional. En tu problema de forma unidimensional, es así. Vamos a colocar ese problema. Voy a colocar algunos ejemplos. Yo voy a determinar dos pares de números reales con suma 0. Entonces, digamos, por ejemplo, digamos 1 y otro sería menos 1. Entonces, 1 más menos 1, 0. Beleza, ok. Otro sería 2 y menos 2. 0 y 0 también. Ok, yo podría continuar dando ejemplos. Un medio y menos un medio. Yo diría, bueno, digamos que yo pego aquí x0. Una vez que yo escolha x0, o otro número está determinado por x0. ¿Cómo así? Si yo escolho x0, ¿cuál número debería yo escoger para que sumado con x0 te dé 0 menos x0? Beleza? Agora a pergunta é, será que eu posso
continua a construir ejemplos. ¿Cuáles son todos los ejemplos que podrían ser construidos? Ahora, en vez de pensar en ese problema de forma unidimensional, yo voy a pensar en ese problema de forma bidimensional. Eixo X, eixo Y. Y cuando pienso ese problema de forma unidimensional, ahora voy a pensar esos números como siendo que, esos números aquí que eran ejemplos, como siendo que pares, o sea, entradas de un par. Entradas de un par. Y el problema ahora se escribe así, en 2D. Determine todos los pares XY, tal que X más Y igual a 0. Traduciendo para o portugués, yo quiero todos los pares ordenados cuya suma de entradas te dé 0. Por ejemplo, un es un par que se puede escoger, no, porque a suma de 1 con 1 es 2. Isso aqui, então, é um exemplo, né, de uma equação linear nas variáveis x e y, com coeficientes 1, 1 e termo constante 0. E agora eu quero saber quais são todos os pares cuja suma de entradas te dá 0. Aqui eu te mostro alguns exemplos. Menos 1, 1, un medio menos un medio, 1 menos 1. E olha aqui que é interessante, né? Porque, por exemplo, esse cara aqui foi considerado um exemplo unidimensional, por exemplo. Esse aqui, ó. 1 e menos 1. Ele foi considerado. Mas aqui ele é considerado tipo duas vezes. Por quê? Porque agora estamos pensando que 1 e menos 1 são entradas de um par. Então, esse aqui se considera, né? São considerados duas vezes. E olha só, esse par aqui não é diferente desse par aqui. São distintos. Por quê? Porque aqui a primeira entrada é menos 1, aqui a primeira entrada é 1. São pares diferentes. Olha aqui, eu di 1, 2, 3, 4, 5. 5 exemplos específicos. E aqui de um exemplo geral. X0 é qualquer real. E uma vez que tu fixe a primeira entrada desse par como sendo x0, a segunda entrada é menos x0, que seria o oposto aditivo desse cara aí. Agora eu posso te perguntar quem é o conjunto solução dessa equação. Se tu escrever isto, tá beleza. De fato é. Mas eu não quero que, o sea, tudo bem, mas isso aí não me diz muito. Não diz nada, né? Então, para evitar esse tipo de coisas, eu vou pedir, né, para vocês que representem esse conjunto, se possível, de forma geométrica. Como assim de forma geométrica? Então, a ideia é pensar se as soluções dessa equação, né, elas vivem no plano, eles moram no plano cartesiano, mas será que eles moram num objeto específico, num objeto geométrico que tu lembres? Uma circunferência, uma recta, uma hipérbola, não sei. A ideia, né, é que eles vão morar numa linha reta. Numa linha reta. E esse é o tipo de coisas que nós iremos estudar. Vamos dizer, né, que todas as soluções dessa equação x mais y igual a 0 moram numa linha reta. E reciprocamente que todos os pontos moram numa linha. Moram numa linha. Vou complicar agora o negócio. Y esa línea, por ejemplo, es la línea que pasa por los puntos menos 1, 1 y 2, menos 2. Entonces, todo punto de esa línea es de facto un par que es solución de la ecuación x más y igual a 0. ¿Beleza? Vamos con otro ejemplo. Determine un par de números reales con diferencia 0. Entonces, de nuevo, ¿no? Vamos lá num caso unidimensional. Aí tu dices, bom, 0 e 0 servem. 0 e 0 servem. Diferencia 0 menos 0, 0. Pronto. 1 serve. 1 serve. 1 menos 1, 0. Pronto.
Un medio, un medio, un medio, un medio. Raíz de 2 igual a raíz de 2, sí, raíz de 2 menos raíz de 2, 0 también. Eso, entonces serve. Entonces tú dices, bueno, una vez que pega un real, u otro número será un propio real, para que tengan diferencia cero. ¿Beleza? Ok. ¿Cuántos ejemplos tú podrías construir? Ahí tú dices, no, infinidad. Mas si ese problema, tú levas ese problema en dos dimensiones, eso ganha un negocio geométrico. O sea, tú ganas una geometría. ¿En qué sentido? Bueno, ya te digo. ¿Y cómo es que ahora el problema muda? Ahora el problema dice así, determine todos los pares xy tais que x menos y igual a cero. O sea, el problema ahora quiere saber que tú me encontres todos los pares coordenados, todos los pares ordenados, cuya diferencia de entrada sea cero. Opa, agora te digo, me da o conjunto solução dessa equação. Aí tu diz, esse conjunto não é vazio, porque pelo menos há um par que satisfaz essa equação. Qual? 0, 0. 0, 0 satisfaz essa equação. 0 menos 0. Outro par seria 1, 1. Outro par seria 2, 2. Né? E a ideia, olha só, é por esse ponto e por esse ponto passa uma única linha. Essa linha aqui. Vamos chamar de L. E a ideia é falar depois de que sobre ele moram todos os vetores que satisfazem a equação x menos y igual a zero. E por isso, por essa razão, eu quero estabelecer uma relação entre linhas e equações lineares, no sentido de que todos os pontos dessa linha, L, que passa pelos pontos 0, 0 e 1, 1, estão, sobre essa linha estão todos os vetores que satisfazem essa equação. Beleza? Ok. Então, de fato, né, nós queremos provar esse teorema. Eu não sei se irei provar, né, mas pelo menos explicar o teorema, né? Explicar a geometria, o que esse teorema quer dizer. Né? Eu sei que tu não é um curso de matemática, longe disso, né? Tu entrou no BST com o intuito de, em algum momento, te tornar engenheiro. Quando acabar o BST, talvez essa seria uma intenção tua. Mas tu não sabe para onde que a vida te leva, te pode levar. Então, infelizmente, né? Não sei se infelizmente ou felizmente, esse aqui na primeira entrada, né? No primeiro ciclo, tem cadeiras de física, matemática e química. Então, não temos como fugir dessa formalidade, né? Inerente a essas disciplinas. Então, teorema. Dada uma linha no plano, dada uma linha, e dada uma é qualquer, dada uma linha qualquer, L, existe pelo menos uma equação em duas variáveis com pelo menos um dos coeficientes não nulo que tenha L como seu lugar geométrico. Daqui a pouco eu explico o que isso é. Mais precisamente, dada uma linha, existem A1, A2 e B com isso aqui acontecendo, tal que o conjunto solução dessa equação coincide com ele. Eu vou ter que escrever isso aqui. Então, dada L, existe uma. Existe pelo menos uma. Existe. Eu vou te colocar aqui em desenho. Aliás, eu vou te colocar aqui. O desenho do que quer dizer esse teorema. Então, aqui L. Digamos que esse aqui é L. L. Aqui está o eixo X, eixo Y. O teorema está dizendo assim, ó, dada L, existe, pelo menos, uma equação linear A1x, A2y, B, com
A1 diferente de 0 ou A2 diferente de 0, está o quê? Isto aqui, você tem. E isso aqui tu tem que começar a traduzir. Aí eu estou falando em português, vou falar. Em português significa que o conjunto de solução da equação coincide com ele. Em outras palavras, todo par, todo par que satisfaça uma equação linear dada debe estar sobre esa línea dada. O sea, todo par que satisfaça essa expressão deve estar em ele. E vice-versa, né? Aliás, eu não coloquei o recíproco, mas isso aí nós iremos também provar. Todo ponto dele seria a solução da equação. Aliás, vamos dizer isso aqui. De fato não está falando isso aqui. Espera estou enrolando. Dado uma linha L que tem pelo menos uma equação. Estou falando isso. Estou falando isso. Mesmo que não esté escrito, mas aqui estou falando, tem a L como seu lugar geométrico. Estou falando isso aí. Vamos te colocar isso, então, num desenho. Por exemplo, essa linha aqui, ó. 0, 0, 1, 1. Então, essa linha aqui, ó. Essa linha L. Então, o que esse teorema está dizendo, né? Esse teorema está dizendo que L é tipo a representação geométrica, né? Do conjunto solução de uma certa equação. O teorema não te diz qual equação é. O teorema te diz, opa, atrelado a uma recta, a uma equação, no sentido de que todos os pontos de uma linha dada devem satisfazer ou devem ser soluções de uma equação linear em duas variáveis dadas. O teorema está falando isso. Por exemplo, L é uma linha, passa por dois pontos distintos, passa por 0, 0 e passa por 1. O teorema te diz que existem A1, A2 e B em R, tais que todo ponto de L, né, é solução da equação. Infelizmente, da forma como eu escrevi, também te estou dizendo, né, que todo par que satisfaz essa equação é um ponto de L. Mas isso aí de fato acontece. Tem que pedir isso aqui. Ou A1 é diferente de 0, ou A2 é diferente de 0. Ou ambos. Então, todo ponto de L satisfaz a equação. E vice-versa. Todo par que satisfaz a equação também é um ponto de L. E de fato, não sei se tu aprendiste isso na escola, uma equação atrelada a essa L é a equação x menos y igual a 0. É isso. Essa seria uma equação que está atrelada a L no sentido de que L corresponde com o conjunto solução dessa equação, no sentido de que todo par que satisfaz a equação está sobre L e todo ponto que está sobre L também satisfaz a equação. Por isso que em matemática, por exemplo, nós falamos que esse objeto geométrico é ou coincide com esse objeto, né? Eles são indistinguíveis, né? Por essa razão. Então, por essa razão, às vezes tu encontras nos livros, diga, seja x menos a recta, seja L a recta, x menos y igual a 0. Às vezes abusan da linguagem. Ou seja, L a recta, cuja equação cartesiana é isso aqui. O represente algébricamente a linha que passa pelos pontos 0, 0 e 1, 1. Então, uma representação seria assim. Outra seria assim. Outra seria assim. E assim sucessivamente. Então,
a proposta, né, esse teorema é isso, né? Vamos deixar por aí e no segundo vídeo, né, falo sobre outro tipo de equações lineares, né, em três variáveis. Obrigado.